quinto princípio é o que nós vamos entrar hoje. E eu quero chamar a sua atenção para os versos que nós lemos. Volta comigo, por gentileza, lá no capítulo 6, no verso 1. No capítulo 6, verso 1. Aqui, Michele, nós vemos algo maravilhoso, Jefinho. O povo está se preparando agora para o próximo passo. Eles já tinham se santificado, eles já estavam circuncidados, a carne já tinha sido removida, eles já estavam restabelecidos, né? Já estavam revigorados no processo. Então agora eles vão para uma outra fase. Qual é esta fase que eles vão agora? A fase da tomada da cidade. Bruno, agora aqui é a fase deles se posicionarem mesmo para invadir aquela cidade. Eles não tinham ainda a estratégia, eles precisavam de uma estratégia. Eles tinham que montar uma estratégia. Como vai ser? Vai ser com uma bomba? Vai ser com uma dinamite? Não existia naquela época, é óbvio. Vai ser colocando escadas ao redor de todos os muros e subindo, invadindo. Vão ser vários homens segurando um tronco de madeira e ficar esbofeteando a porta. Como vai ser? O que a gente vai fazer? Alguém vai pular de paraquedas lá? Nós vamos entrar pelos dutos de água? Eles precisavam de uma estratégia, porque quando você está entrando num processo de uma batalha, e sendo uma batalha espiritual, você precisa de uma estratégia. Mas qual que é o grande problema aqui? É que normalmente, Wesley, tem pessoas que estão enfrentando batalhas, guerras espirituais e estão desenvolvendo estratégias humanas. O cara está enfrentando uma guerra no casamento dele, mas a estratégia dele é humana. E muitas vezes vem do conselho, de quem não deveria ele estar ouvindo conselho. Ela fala assim, nossa, meu marido não está me dando atenção. E aquela amiga, sabe a amiga louca? Fala assim, ai, vai embora, deixa ele. Dá um susto nele, vai para a balada para ver que ele sentir falta de você. Isso é estratégia do Satanás. Estratégia do capeta. Para de trazer estratégia humana para batalhas que são espirituais. Se a batalha é espiritual, a estratégia tem que vir da onde? De Deus. Tem que ouvir Deus. Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou reagir agora? Você já entendeu, já identificou que essa guerra é espiritual? Tem que ir para Deus. Então olha aqui o texto, verso 1, que maravilhoso. Diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Quando eu leio nesse texto aqui, Alberto, que a cidade estava rigorosamente fechada, o que me traz compreensão aqui? Que eles estavam com... gente, pelo amor de Deus, vamos embora. Põe a sua mão em posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor. Que desânimo é esse? Me ajuda. Se eles fecharam a cidade, ninguém entrava e ninguém saía. O que está revelando para mim que estava acontecendo dentro de Jericó? Eles estavam com medo. A fortaleza estava desestruturada. O coração deles, já vimos lá atrás, Raabe dizendo, já estava derretido. Quando eles aplicaram os 4 primeiros princípios que eu falei com vocês, eles já estavam no processo da vitória. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eles já estavam vivendo o processo da vitória. Quando eles estavam vivendo esse tempo de meditação, eles tinham diagnosticado quem estava lá dentro, eles tinham se arrependido, eles tinham descido para o Jordão, eles tinham mudado. Quando eles já tinham vivido o processo da santidade, eles tinham conseguido eliminar o excesso de carne. O que aconteceu? Eles não precisaram, fazer nada. O inimigo já estava no chão, só faltava cair o muro. Pode dar um glória a Deus por isso? Aí tem gente que olha para mim e fala assim, mas pastor, olha que poderoso pastor, por que lá estava caindo e aqui não caiu? Por que lá eles viram Jericó já se entregando, os muros fechados, eles estavam com medo? E por que aqui em mim o pecado continua gritando? Porque talvez algum princípio desse você burlou. Se você quebra princípio, o princípio quebra você. Eu quero vencer as feridas, eu quero colocar as fortalezas da minha alma no chão. Eu quero viver o processo da cura. Aplica os princípios. Eu preciso vencer o pecado da imoralidade, eu preciso vencer o pecado da mentira, eu preciso vencer o pecado do orgulho. Aplica os princípios. Eles fizeram alguma coisa ali contra a cidade antes? Nada. Eles jogaram alguma bomba na cidade antes para deixar a cidade com medo? Eles mandaram alguma carta, igual Senaqueribe mandou para Ezequias? Olha, eu vou invadir aí, quem você pensa que você é? Eles mandaram alguma carta? Gente, que desânimo é esse? Me ajuda.
Quando eu perguntar, mesmo que você não queira, só para ajudar o pregador a ficar motivado, vai lá. Eles fizeram alguma coisa que fizesse a cidade estar com medo? Ufa, graças a Deus vocês vieram. Nada. Sabe por quê? Porque eles não precisaram fazer nada lá fora, eles tiveram que fazer algo dentro deles. Diga, o processo é comigo. O problema, sabe o que é, Lilian? É que nós achamos que vamos vencer as fortalezas da nossa alma fazendo com que os outros ajam. É porque eu não consigo vencer esse pecado por causa da minha mulher. Não, eu não consigo viver a cura da minha alma porque a minha mãe. Para de colocar a culpa nos outros. Assume você. Davi disse, somente eu, pequei. E Saul? Quando foi confrontado? O povo. Foi o povo. Sabe por que Davi é lembrado até hoje? Como um herói de guerra, como uma celebridade em Israel? Porque ele entendeu que o processo era aqui e não era lá. Ah, mas é o meu marido. É com você. Deixa teu marido que Deus trata. Aí tem gente que fala assim, mas por que Deus não pegou meu marido? Porque você não se arrumou ainda. Eu senti o estalo aqui, falei sem querer, tá? Primeiro arruma você para ver se Deus não pega seu marido. Primeiro arruma você para ver se Deus não pega seu filho. Primeiro arruma você para ver se Deus não pega a sua casa. Só arrumar. Quando você começa a arrumar em você, meu irmão, não tem como o processo não acontecer. Quando você começa a aplicar os princípios, o coração da fortaleza derrete. Você pode dar um glória a Deus por isso? O coração deles derreteu. Derreteu. Olha o verso 2, que coisa interessante, diz aqui. Então disse o Senhor a Josué, olha, eu já entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O muro já tinha caído aqui? Não fora, mas dentro de Jericó já. Já tinha caído. Porque os caras estavam fazendo tudo certo. Tudo certo. Mapeamento, princípio, não é metodologia. Mapeamento, princípio, é palavra de Deus, amém, queridos? É palavra de Deus. É você aplicar isso. Ler a Bíblia não é metodologia. Ler a Bíblia é princípio para você poder colocar as suas fortalezas no chão. O que eu ouço, Juliana, de gente falando, pastor, eu não consigo vencer o pecado. Quer ajuda? Quero. Então vem comigo. Vem meditar. Vamos meditar, o problema é com você, então vamos meditar lá em Eclesiastes. O cara não chega no capítulo 3. Não chega. Ele abandona. Não, pastor, o meu processo não é ler a Bíblia, é mapear, mas ele não consegue nem fazer o primeiro para ir para o segundo. Então tá bom, vamos mapear. Você entrega o questionário para ele, leva 60 dias para preencher. E preenche pela metade. E quando você marca, ele não vem. E se vem, ele quer um negócio mágico, né, Vanessa? Ele quer uma oração do abracadabra. Senhor Jesus, sim, sim, salabim. Para com isso. Viva os princípios. Agora uma coisa aqui, Mário, me chama muita atenção. É que eles já tinham vivido os 4 princípios, já tinham aplicado esses princípios. Na verdade são 5, um deles eu não trouxe para vocês ainda. Eu quero trazer depois ele. Nós vamos trabalhar com esses 4 aqui, que eles são poderosos. Eles já tinham aplicado os 4 princípios, faltava o 5º. Mas o coração da cidade toda já estava derretido, Gil. Já estava derretido, Dai. O inimigo já estava na mão deles. Deus falou, eu já entreguei o inimigo para vocês. Vocês só tem que fazer uma coisa. Deus diz, obedeça o que eu estou falando. Qual é o 5º princípio para poder vencer as fortalezas? O princípio da obediência. E esse, Silvio, é a tua praia. É o processo da reeducação. É a reeducação. É quando você já viveu o processo, o inimigo já está no chão, os muros já estão ruindo. Então, Tainá, agora você precisa continuar perseverando em obediência. Aqui que, infelizmente, o cara acaba muitas vezes relaxando.
Ele não consegue perseverar. Olha que aqui Deus começa, pastor Eric, a trazer algumas direções de como, Roberto, eles tinham que agir. Deus falou para eles, o negócio é o seguinte, volta lá na Bíblia comigo, vamos lá. Volta no texto lá. Diz assim o verso 2, então o Senhor disse a Josué, olha, tenho dado na tua mão Jericó, eu tenho entregue o seu rei, eu tenho entregue os seus valentes. Agora, pois, todos os homens de guerra se levantem e rodeiem a cidade. Deus deu a estratégia. Se levantem, vão circular a cidade. Façam isso uma vez, e depois façam isso por mais 6 vezes, ou seja, façam isso por 7 dias. E depois de 7 dias, no 7º dia, você vai pegar no único dia, vai rodear mais 7 vezes. Ah, outra coisa. Os homens de guerra com a espada na mão vão na frente, a arca vai no meio, e no final vão os sacerdotes tocando a buzina. Ele falou, tem que ser assim. Aí eu te pergunto, se você é um soldado experiente, o que você ia falar? Essa é a estratégia de guerra? Eu estou me levantando contra uma fortaleza, eu estou me levantando contra um exército, dando voltinha na cidade, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Dá vontade de continuar cantando, mas eu vou parar aqui. Vocês também ficaram com vontade, né? Aí a Jéssica já continuou. Nós vamos ficar dando voltinha na cidade. Eu fico imaginando se tivesse uns caras rebeldes que nem encontra, não aqui na Nova Aliança, porque aqui não tem, amém? Olha, isso é verdade. Mas fico imaginando uns crentes rebeldes, fala, o senhor está de brincadeira, Jeová. Dá volta. E depois, o que nós vamos jogar? Tacar pedra? Pelo menos não, nós vamos tocar uma música. E nós vamos gritar. Eu falei, isso é loucura. Se tivesse talvez alguém do nosso meio que ia falar, não, o senhor tá, Deus ficou louco, Josué, para com esse negócio, vamos voltar para o deserto, vamos morar no deserto, aqui não dá. Você está querendo que a gente derrube o muro, dando voltinha, tocando trombeta e gritando, isso é loucura. É aqui que é o ponto. No primeiro momento, é claro que cada elemento dessa direção que Deus deu, tem um símbolo, tem um simbolismo. Não vai dar tempo de eu entrar no simbolismo. Mas vamos olhar, Sérgio, de uma forma superficial. Ao fazer essa avaliação, não parece uma coisa meio insana? Seja sincero. Sim ou não? Parece ser insano ou não? Mas Deus que falou. Sabe por que às vezes o inimigo não foi para o chão ainda na sua vida? Sabe por que a fortaleza não caiu? Sabe por que a ferida não curou? Sabe por que o pecado ainda não foi rompido na sua vida? Porque Deus está falando umas coisas que parecem para você são loucura. E você não está obedecendo. Pode ver que ele usa muito o termo ali 7 dias, 7 voltas, 7 trombetas. Quando fala do número 7, está falando do quê? A gente fala de perfeição, mas não é perfeição. É totalidade. Está falando de totalidade. Quando está falando então aqui de obediência, está falando de uma obediência total. Sem questionar. Ó Deus, o Senhor está falando aqui para mim que eu devo fazer o devocional eu faço, mas dízimo eu não devolvo. Ó Deus, eu estou vendo aqui confessar o pecado eu confesso, reconciliar, mas oferta de restituição eu não dou. Obedece totalmente. Não é pela metade, não é parcial, é obediência total. Avalia comigo, Cristiano. Se eles tivessem dado as 7 voltas, no último dia dado mais 7 dias de volta, depois no último dia mais 7 voltas, mas quando chegar na hora o cara falar, não, eu estou cansado, eu não vou tocar a trombeta. Será que o muro tinha caído? Ou vamos imaginar, eles dessem as 7 voltas, 7º dia mais 7 voltas, tocasse a trombeta, mas no meio do caminho o povo fosse conversando. Será que eles teriam vencido? Esses dias alguém falou, eu achei interessante, falou assim, sabe por que eles não conversaram? Porque só foi homem. Não fui eu ouvi isso. Só foi homem, então homem não gosta de conversar mesmo. Se a mulherada tivesse ido, lascou, quebrava o princípio ali. Não fui eu que falei, amém, mulheres? Acho que acabei com a mensagem, estava tão boa, né? Vocês me perdoam? Ixi, acho que eu vou parar por aqui. Obediência total. Pastor, eu vou obedecer o quê? Você vai obedecer a direção de Deus. Pastor, mas Deus não falou nada comigo. Como não falou? Como não falou?
Esses dias uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu preciso que o senhor me ajude em oração. Eu falei: por quê? Eu estou orando para saber se é da vontade de Deus que eu venha divorciar. Eu falei: sério mesmo que você quer que eu ore? Então, eu estou procurando a direção de Deus. Eu falei: você precisa? Eu falei: vai ler a Bíblia. Deus diz assim, Deus odeia, o texto diz assim em Malaquias, Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Ah, pastor, mas quem divorciou? Não estou entrando no mérito de quem já foi, estou dizendo quem está querendo. Você não precisa orar para saber se é vontade de Deus. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo. Não vai para a Bíblia. Não vem com essa história. Tem coisa que você não precisa fazer um ouvir de Deus, tem coisas que são óbvias. Eu estou orando para saber se é a vontade de Deus de eu devolver meu dízimo. Está na Bíblia. Eu estou orando para ser essa vontade de Deus, de eu honrar meu pai, que foi um homem malvado. Não, você não vai, Deus não vai mudar aquilo que Ele já determinou como princípio, amém, queridos? Não tem essa situação. Deus não negocia os princípios dele, porque foi Ele que estabeleceu. Então, pastor, eu não ouvi Deus ainda para obedecer. Você não ouviu? Volta a meditar. Quer saber com o que você precisa obedecer para você romper? Você precisa obedecer os princípios. Lá no livro de Jó, no capítulo 5, verso 19, diz assim: por 6 vezes o mal veio me visitar, mas na 7ª vez não me tocará. O que ele quer dizer? Que o mal ele vai vir sobre você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, mas quando você chegar na obediência total e continuar perseverante, ele não te toca. Você dá uma glória a Deus por isso? Significa que Ele vai te visitar, Ele vai bater na sua porta, Ele vai tentar te oprimir, mas se você continuar firme, obediente no princípio, você não cai. Agora aqui está o problema, linda, é a obediência no princípio. Alguns dias atrás uma pessoa me procurou, ele está no processo, ele está em todo o processo, ele vivendo assim, parece que a vida dele, o Wilzinho, é o desenho do que eu estou ministrando hoje para vocês. Ele foi ensinado a fazer meditação, ele passou pelo mapeamento, foi confrontado ele sobre a mudança, a necessidade da mudança, do abandono do pecado, e foi conduzido todo o processo. Eu só estou contando isso para vocês porque ele me permitiu contar, tá? Ele me permitiu contar, falou: pode contar, pastor. Ele pegou uma folha em branco, assinou embaixo e falou assim: ó, folha em branco, fala o que o senhor quiser da minha história. Ele fez tudo bonitinho, foi confrontado sobre o excesso de carnalidade, foi ensinado sobre o processo da santificação, confessou, arrependeu, reconciliou, fez tudo bonitinho. Agora ele só faltava, ele estava aqui, ó, no último ponto, sabe? Ele e o gol vazio e a bola na frente dele. E ele ouviu a voz dizendo assim: chuta a bola. Era só isso, ele só tinha que obedecer e chutar, o gol estava vazio. Sabe o que ele fez? Errou a bola. Na última, assim, no último segundo, Mário, faltava pouquinho para ele viver essa plenitude, para a porta romper, para o negócio, para a muralha cair, para a ferida ser restaurada. Ele me procurou e falou: pastor, eu caí. Eu liguei para uma mulher, a conversa foi ficando esquisita, eu caí. Ele falou: você me perdoa? Eu falei: não precisa te perdoar de nada não, varão. Não, você me perdoa? Eu falei: eu não tenho que te perdoar de nada, de coração. Só tenho que te dizer uma coisa: você prorrogou teu processo mais uns 6 meses. O olho dele encheu de lágrima. Ele falou: sério? Eu falei: você não obedeceu. Agora era só você obedecer, colocar em prática plenamente. Ah, mas é que é difícil, pastor, na minha condição. Eu falei: não é difícil, porque para Jesus não foi. Ele disse que nós faremos obras maiores do que a dele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? As obras maiores que a dele também é vencer a tentação. A gente pensa que a obra maior que Jesus fez é levantar o morto, curar o paralítico. Não, ele também venceu a tentação, e você pode vencer mais do que... Aliás, não mais porque ele foi o ápice, mas pelo menos igual a ele, amém, queridos? Eu falei para ele: não chore, só tenha certeza, teu processo foi colocado na frente. Vai ter que viver tudo de novo. Vai viver de novo. Vamos embora. Você vai desistir de mim? Claro que não. Pelo contrário, eu vou pegar pela sua mão e vamos embora. Mas saiba que você não encontrou a plenitude, porque você não obedeceu totalmente. Pastor, quais são os princípios? Integridade. De nada adianta você viver todo o processo se você não é íntegro. A verdade, a seriedade, vencer a imoralidade,
Ser verdadeiro, não mentiroso, ser transparente, ser obediente, honrar as pessoas que você precisa honrar, respeitar o seu cônjuge, amar a esposa, respeitar o marido, ser humilde. Você pode fazer todo o processo, mas se você não for obediente nesse princípio, vai arrebentar. Analisa comigo, só nos 10 mandamentos, a Bíblia tem 613 mandamentos. 613, 365 diretivos, e os outros 247, se eu não me engano, punitivos. São 613, a gente não conhece nem os 10 principais. São 613 que você vai encontrar lá no Talmud, a explicação inclusive de cada um deles. Mas vamos ficar nos 10. Se pegar os 10 mandamentos hoje, para quem sabe quantos deles você está quebrando? O silêncio do inferno. Ninguém fala nada. Não, mas vamos avaliar juntos. Ontem no meu tempo de devocional, eu tenho um tempo, eu estou num processo, eu e a pastora Nelise estamos acompanhando os líderes da igreja, todos os líderes de ministérios, pastores, a equipe ministerial. Ela tem um formato de ministrá-los e acompanhá-los semanalmente, eu tenho um outro formato. O meu formato é através dos devocionais e as meditações deles eu vou dando direções. E aí ontem, quando eu estava no meu tempo de devocional, Deus me trouxe exatamente isso. E eu nem estava me preparando para a mensagem ainda. Princípios. Deus falou, quantos princípios de liderança você tem quebrado? E eu, como um bom crente orgulhoso, nenhum, Senhor. Sou santo. Se levantasse a mão, Jesus levava na hora. Não, eu fui soberbo mesmo. No meu tempo devocional, o Espírito Santo falou para mim, quantos princípios de liderança, porque o primeiro ponto de meditação é princípio, nós estamos lendo Neemias que fala de liderança, então a gente está trabalhando muito os princípios cívicos de liderança, e o Espírito Santo falou para mim, quantos princípios de liderança você está quebrando? Eu falei, nenhum. Ele falou, tem certeza? Eu falei, opa, se ele perguntou que tem certeza, aqui no Espírito, acho que não, né? E o Espírito Santo falou para mim, faça uma lista de todos os princípios de liderança que você conhece. Pastor Rodolfo, você chegou a contar quantos? Deu uns 30, será? Eu fiz a lista, deu uns 30 princípios. Pá. E aí Deus falou para mim, o Espírito Santo falou, agora coloca do lado qual deles você está quebrando. O primeiro já errei. O segundo já foi de novo. O terceiro passou raspando. Dos 30, uns 12 eu estou em falta. Uns 12. E Deus falou, tem certeza? Eu falei, mas não vou ficar com isso sozinho não. Peguei a lista e mandei para todos os líderes. Falei, vamos olhar e agora ver os princípios de vocês. Vou apanhar sozinho, sou besta. Mandei ou não mandei? Mandei, vai, avalia aí. Porque a gente quer viver o pleno, quer ver a muralha cair, mas a gente não consegue obedecer. Aí alguém vai arrumar desculpa e falar, pastor, se o senhor não consegue, por que nós vamos conseguir? O pior que sabe o que é olhando aqueles princípios ali, todos aqueles que eu entendi que eu ainda estou em falta, são situações que são simples de resolver. Simples. Quer ver um deles aqui? Deixa eu ver se eu consigo expor os meus pecados para vocês um pouquinho. 36. Aí, ó, Jéssica já. Por exemplo, lá, o princípio vamos ver esse daqui, deixa eu ver esse outro aqui, que tem uns que a gente... O princípio da interdependência. Já caí ali, já. Não ri, Dai. Fico com vergonha. O princípio da interdependência, andar mais junto. Já caí ali. Já foi. Outro princípio que eu vacilo, que eu falho, o princípio da emancipação, emancipar os caras. Mandar o cara falar, vai meu irmão, voa. Caí de novo. Quer ver outro aqui? Esse daqui lascou a minha vida. O princípio do silêncio. Ferrou minha vida, lascou. Falei, tá bom, Jesus, não quero brincar mais. Mas é aí que a gente começa a entender onde estão os nossos erros. É quando a gente para avaliar. E aí quando eu avalio, sabe o que eu faço? Eu começo a aprender a obedecer. E o que é a obediência aqui? É a obediência total. Quando fala de obediência total, é a perseverança. Tem que aprender a perseverar. Por mais difícil que seja, Mário, a gente tem que perseverar. Não, mas aquela pessoa que caiu, estava difícil para ele? Claro que estava. Ele está numa guerra, está numa batalha, a pancada vai vir, Vanessa. Mas é agora que a gente tem que perseverar, por quê? Porque está chegando perto, faltava pouquinho.
Faltava talvez 2 passos para ele ver o muro caindo e ele errou, desobedeceu. Ele usou uma palavra, pastor, eu procrastinei. Eu falei, exatamente essa. Você empurrou para frente. A única coisa que eles precisavam é ser perseverantes. Lidar com fortaleza é fundamental nós sermos perseverantes. Quando os muros estão para cair, seja perseverante. Está difícil, continua. Mas o devocional é complicado, continua. Mas a vida de oração continua. Mas o mapeamento está doendo, continua. Vai! Diga comigo, falta pouco. Continua. É só um tequinho. É só um tequinho. Eu lembro de uma situação na minha vida que eu estava quase chegando na vitória. Alguém me ligou e falou, vamos sair? Eu falei, não posso. Falou, vamos, vou te buscar aí. Eu falei, não posso, lá meus 20 anos de idade. Mas deu uma vontade de sair. Deu uma vontade, meu irmão olhou para mim, meu irmão, graças a Deus, foi um cara que me ajudou muito no processo. Ele falou, cara, se você sair, vai voltar tudo. Eu falei, agora que a Anne está respondendo as suas mensagens. Porque isso era um negócio assim, meu irmão. Era milagre, igual cair maná do céu. Ele falou, agora que ela está começando a conversar com você de novo. Agora que as pessoas estão começando a olhar para você de forma diferente. Você tem certeza que você vai sair? Eu falei, não, mas é só um processo. Ele falou, não vai, cara. Eu peguei aquele telefone e comecei a arrumar uma desculpa para a pessoa. Não vou, vamos lá. E eu falava, a pessoa, vamos lá. Eu falei, não vou. Quando eu desliguei aquele telefone, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. E sabe qual foi a impressão que eu tive, William? Uau, essa batalha eu consegui vencer. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu recebi uma mensagem da Anne. Oi, você está bem? Fazia 2 anos que ela não perguntava se eu estava bem. Eu já respondi logo na lata. Quer que eu vá te buscar? Agora eu fico pensando, se eu tivesse saído daquela noite, será que a mensagem tinha chegado? Será que ela tinha me aceitado de volta? Será que eu estava nesse altar hoje aqui? Porque poderia ser que naquele dia fosse o maior tombo da minha vida. É verdade ou não é? Tudo porque eu não tinha sido perseverante. Cutuca se alguém está do seu lado da sua família, diga assim, persevera. E para a gente poder encerrar, que eu preciso encerrar. Nós precisamos entender que um dos principais benefícios da obediência total, Vanessa, é a reeducação. E aí, pastores, líderes que têm discipuladores que estão sendo desenvolvidos nesse processo de reeducação, aqui tem um princípio fundamental. O que é a reeducação, Will? É quando eu já vivi o processo, já rompi as barreiras, mas para os muros caírem de fato, para a fortaleza ir para o chão. O que é a fortaleza ir para o chão? Ela não existe mais. É quando o inimigo é destruído mesmo. Para isso acontecer, você tem que se reeducar. E o processo da reeducação está no verso 9. Eu gostaria que você fosse comigo, por gentileza. O verso 9, ele me deixa os 3 passos da reeducação, se é que eu posso. Posso chamar de 3 passos, Silvio? Você concorda comigo? Pode ser 3 passos? Legal. Os 3 passos da reeducação. Eu pergunto muito para o Silvio e para a Gil, posso torrar o bigode de vocês? Levanta a mão aí, Gil e Silvio, esse casal maravilhoso ali. Eles são um casal de pastores que Deus mandou para a gente aí lá do Pará. E o Silvio, eles são expert nesse processo de reeducação. Você vê como Deus une propósitos, né? Tinha tanta igreja na cidade para Deus enviar o Silvio, Deus manda logo ele para cá. E eu louvo a Deus por isso. E o Silvio é um expert. Então alguns de vocês daqui a pouco vão encontrar, né, Vanessa, depois do processo aí, vão encontrar o Silvio e a Gil nas salas de atendimento. Por isso que eu pergunto para ele. E aqui nesse texto nós vamos encontrar 3 passos maravilhosos para a reeducação, para a gente poder vencer, exercitar a nossa obediência e desaprender os comportamentos pecaminosos que nós tínhamos, porque o comportamento pecaminoso, ele vai gerando em nós, preste atenção, por que nós pecamos e continuamos vivendo o mesmo processo de pecado? Será que eu resumo em 30 segundos? Vou tentar resumir aqui. Um comportamento que eu e você temos como cotidiano, como rotina. Sabe qual que é o teu comportamento principal, por exemplo? Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Seja assim, não para com esse negócio de abrir o olho. Me ajuda, pelo amor de Deus. Depois que você abre o olho, ainda bem que eu não vi quem foi. Foi o Will? Ô, Will. O Will só vai pregar o ano que vem agora, viu, gente? Brincadeira, Will, eu te amo. Brincadeira.
Depois que você abre o olho, qual que é a primeira coisa que você faz? Grita aí o que você faz. Hã? Um vai ao banheiro, o outro toma café. Mas vou dizer para você, a grande maioria, o cara abriu o olho, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular. A grande maioria faz isso. Quem ao acordar, a primeira ação que você faz, ou depois de ir ao banheiro, ou antes do banheiro, é pegar o celular. Muita gente. Por que você faz isso? Porque o teu comportamento rotineiro, cotidiano, ele desenvolveu um caminho nas suas sinapses. As suas sinapses, elas vão determinando o seu comportamento, é o registro, é como se fosse a marca daquilo que você faz. Ele gera em você rotina. Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, fala O Poder do Hábito. Um livro de um jornalista americano do New York Times, ele fala o poder do hábito, maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, leia. E ele fala das sinapses, então você vai registrando as sinapses. Então tem coisas que são muito comuns. O pecado, ele foi registrado nessas sinapses, o caminho está ali. Então você tem que desaprender a pecar e aprender a viver uma vida sem pecado. Você tem que desaprender aquele hábito que você tinha da mentira, da imoralidade, do palavrão, e tem que aprender a viver a santidade. Para você viver esse processo de desaprender os seus comportamentos pecaminosos, você tem que passar por esses 3 pontos do verso 9. Diz assim: os homens armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as buzinas. No meio deles estava a arca da aliança. Perdão, vamos de novo. Os homens armados iam adiante da arca, depois vinham os sacerdotes atrás da arca. Olha para mim aqui e entenda. São 3 elementos que encontramos ali. Eu chamaria de 3 personagens, mas a arca ela não é um personagem, mas ela tem um simbolismo importante. Primeiro nós encontramos os homens armados, depois nós encontramos a arca, e por terceiro nós encontramos os sacerdotes que estão tocando as trombetas. Qual é o papel de cada um deles? Número 1, os soldados armados, os homens armados, quem são? Os que representam a perseverança. Quer vencer as fortalezas, sim ou não? Perseverança, a reeducação é perseverar, continuar firme, 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 mesmo que seja difícil, firme, firme. Por que o cara cai? Porque ele está firme, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ele cai. Aí ele assume posição de novo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ele cai. Porque ele não conseguiu desaprender o comportamento pecaminoso. Perseverança. Eu não vou cair. Por isso que, inclusive, esse poder do hábito, ele fala, com 21 dias você gera um hábito. Com 90 dias você gera um estilo de vida, 21, 90. Você quer mudar alguma coisa na sua... Quer aprender a ler a Bíblia todo dia? Leia ela por 21 dias. Parou? Não. Continua por 90. Vira estilo de vida. Quando você não lê, uma coisa grita em você. A sua esposa reclama que você não é romântico. Durante 21 dias, antes de sair de casa, você vai no quarto, antes se ela estiver dormindo ainda, dá um beijinho no rosto dela e diz para ela, eu te amo. Durante 21 dias, você manda para ela uma mensagem dizendo, você é a mulher mais importante da minha vida. No 7º dia, ela fala, ele deve estar me traindo, miserável. Não é romântico assim, porque ela não está acostumada. Mas se você fizer isso por 91 dias, nunca mais ela reclama. Por quê? Porque vai se tornar normal. Não, ela vai reclamar, porque ela sempre reclama. Não. Vamos para frente. Ela vai dizer agora automático, por isso que você faz. Vamos para frente. Eu vou apanhar das mulheres hoje, eu vou sair correndo quando terminar o culto. Primeiro, perseverança. Aí depois da perseverança, o que você precisa? Qual que é a segunda posição? No meio vem o que? A arca. O que ela representa? Ela representa a vontade de Deus. Você é perseverante e você fica focado na vontade de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é a direção de Deus? A arca, ela não representa a presença de Deus, sim ou não? A arca, ela vinha mostrando qual era o caminho que eles iam trilhar. Pode ver que às vezes a arca ia na frente, pode ver que às vezes a arca ia atrás, e aqui ela vem no meio. No meio você tem que ter essa direção do que vai fazer. Ouvir Deus, aprender a ouvir dele na palavra. E por último nós vemos quem? Os sacerdotes tocando a trombeta. Qual que era o propósito da trombeta? Se acontecesse alguma coisa na retaguarda diferente, eles tocavam eles mudavam a forma de tocar a trombeta. Estava tocando a trombeta, representando marcha. Opa, vimos movimento lá atrás. O cara toca dizendo, opa, fica vigilante, está acontecendo alguma coisa. Os sacerdotes tocando a trombeta representa vigilância. Como que nós vamos reeducar, pastor Leandro? Perseverança, direção de Deus e vigilância. Posso ouvir um glória a Deus? Perseverança, direção de Deus e vigilância. Fala comigo. Perseverança, direção de Deus e vigilância. Perseverança, direção de Deus e vigilância. Quando eles tomaram essa direção, quando eles entenderam essa posição, tocou a trombeta, o muro caiu. Coloque-se de pé, por favor.